Bem, olá pessoal, né? Tudo bem? Como é que vão? Estamos aqui, né? Dando continuidade à nossa apresentação, sempre focando, né? No fator da influência da nutrição na reprodução de bovino, né? Vamos agora falar no módulo 4, ou seja, no intervalo entre parto. Vamos entender um pouquinho o que é que o intervalo entre parto é, o que é que ele representa, qual a importância da gente levantar esse índice, porque é o índice mais importante da bovinocultura de leite, ok? Então vamos entender o que é o intervalo entre parto. Vamos pegar aqui um exemplo bem prático, né? Aqui uma vaca teve um parto numa data, nós estamos chamando de parto 1, e aí o tempo vai passando, essa vaca tem um outro parto, que nós vamos chamar de parto 2. Ora, o intervalo entre parto é o período, né, que pode ser tanto em dias ou em meses, entre dois partos consecutivos de um mesmo animal. Nós chamamos de intervalo entre parto individual, que aqui é do animal. Na verdade, esse intervalo entre parto individual, ele não tem muita importância para a gente não. Para a gente o que interessa é o intervalo entre parto do rebanho. Ora, mas nós só podemos calcular o intervalo entre parto do rebanho se a gente tiver o intervalo entre parto individual. Por isso que nós temos que levantar o individual para a partir daí a gente calcular o do rebanho. E o intervalo entre parto e rebanho nada mais é do que a média do intervalo entre parto individual dentro de um determinado período de tempo. Ou seja, eu tenho que determinar se eu quero saber qual é o meu intervalo entre parto no ano de 2000, qual foi o meu intervalo entre parto no ano de 2001, qual foi o meu intervalo entre parto no ano de 2002, qual foi o meu intervalo entre parto entre 2000 e 2002. Então você tem que definir dentro de um determinado período qual é o intervalo entre parto que você quer conhecer. E calcular isso é muito simples, né? Vou ter aqui uma tabelinha, cálculo do intervalo entre parto de rebanho. Ora, eu tenho só que pegar uma tabelinha e notar o número do animal, a data do parto, no caso aqui do primeiro parto, eu noto a data do segundo parto e aqui eu faço a diferença em dias. Essa data menos essa. No caso aqui, eu tive 420 dias. Então, a vaca Fortaleza, ela teve um intervalo entre parto de 420 dias. A vaca Realeza teve um intervalo entre parto de 400 dias. A vaca Graúna, ela teve um intervalo entre parto de 450 dias. E a vaca Sabiá, ela teve um intervalo entre parto de 500 dias. Esse número aqui é individual, mas o que me interessa é o coletivo, ou seja, o intervalo entre parto e rebanho aqui, no caso, é 442,5, que é a média, é a soma dos quatro números dividido por 4. Aqui não defini o tempo, que é só para fazer uma ilustração, ok? Bom, e vamos entender o que é isso aqui. Bom, a gente fala o intervalo entre parto, a gente falou que o intervalo entre parto é uma distância, né? É o período de dias ou meses entre dois partos. Mas nós temos que entender que dentro do processo reprodutivo, nós temos três etapas desse intervalo entre parto. Nós podemos dividir o intervalo entre parto em três, digamos, em três partes. Qual seria a primeira parte, que seria o período de retorno ao cio? A segunda parte, que seria o período de prenhez, e a terceira parte, que seria a gestação. Ora, vamos entender bem direitinho. Então, essa parte amarela aqui é que nós chamamos de período de retorno ao cio. Todos vocês sabem que quando a vaca pare, ela passa um determinado tempo a retornar ao cio pós-parto. Lá na frente, nós vamos entender quais os fatores são importantes, quais fatores determinam esse retorno ao cio. Ou seja, uma vaca no retorno ao cio, com 90 dias, com 100 dias, com 120 dias, não é por acaso, não é por força da lua, não. Existe um mecanismo, existe um trabalho, existe um conhecimento que determina esse período, entendeu? Lá na frente nós vamos ter uma aula só sobre isso, entender quais fatores que intervêm no período de retorno ao cio. Então, o intervalo entre partes, nós dividimos ele em três
é parte diferente. A primeira parte é quanto dia a vaca leva do parto até ela ter o primeiro cio. Nós vamos chamar esse período amarelo em período de retorno ao cio. Tá vendo aqui, ó, que é o período de retorno ao cio, que é o tempo decorrido do parto até a vaca manifestar o primeiro cio observado. Entendeu? Então, essa parte de amarela é o período de retorno ao cio. Ora, depois do cio aqui, ó, a vaca é coberta. Mais uma vaca, ela pode emprenhar da primeira cobertura, ela pode emprenhar da segunda cobertura, ela pode emprenhar da terceira ou da quarta, vai depender de vaca para vaca. Então, vai demorar aqui um tempo, entendeu? Um tempo que vai do cio até ela ficar prenha. Nós vamos chamar isso aqui de período de serviço, mas o período de serviço ele é calculado em função do parto, entendeu? Então, para entender, o período de retorno no cio vai do parto até o primeiro cio, isso é o número. E o período de serviço vai do parto até a prenhez. Então, se essa vaca tiver emprenhado no primeiro cio aqui, ó, o exemplo, primeiro cio, ela emprenhou. Então, o período de serviço foi até aqui. E o período de retorno no cio foi até aqui, ó, entendeu? Nessa data. E qual foi o período de serviço? O período de serviço foi o mesmo, já que ela emprenhou aqui, ó, entendeu? Vamos supor que essa vaca tenha emprenhado na segunda cobertura. Qual foi o período de retorno ao cio? Foi aqui, ó. Esse aqui, ó, até aqui, ó. Esse é o período de retorno ao cio. E qual foi o período de serviço? Foi daqui do parto, né, até essa datazinha aqui, ó, já que ela emprenhou do segundo cio. E se ela tiver emprenhado o terceiro cio, de novo, qual foi o período de retorno no cio? Sempre vai ser esse aqui, ó, do parto até o dia em que a vaca foi observada em cio. Chamamos esse período de retorno no cio. Se ela emprenhou no terceiro cio aqui, ó, então já o período de serviço, que é o tempo decorrente do parto até a prenhez, vai dessa data do parto até essa data aqui, que foi onde a vaca emprenhou ao terceiro dia. Depois que a vaca prenha, a gente entra na terceira fase do intervalo entre parto, que é o PG, que nós chamamos de período de gestação. Ora, o período de gestação ele é igual para todas as vacas. Todas as vacas têm mais ou menos uma média de 270, 265 dias, 280 dias. Varia muito pouco. Considerando que o período de gestação é constante para toda vaca, então nós vamos dizer que o intervalo entre parto ele é definido principalmente por duas fases. A primeira, quantos dias a vaca retorna ao cio pós-parto, que nós chamamos de período de retorno ao cio. Vão gravando esses termos. Nós vamos falar muito sobre isso durante esses 4, 5 anos. Período de retorno ao cio, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos estar perguntando a vocês, registrando, entendeu? Aí, Antenor, ao Lucas, ao, digamos aqui, ao Paulinho do Bonés, vocês estão no grupo aí, todo mundo, vocês vão estar tudo isso na pontinha, registrado, todo mundo tendo seus cálculos, tendo as suas observações. O período de serviço, né, é a segunda fase. O período de serviço é diferente, é o tempo que vai do parto até a vaca ficar prenha, entendeu? Há uma diferença. Retorno do cio até o cio. E o período de retorno do cio, né? Vai do parto até o cio. Já o período de serviço, decore isso, o período de serviço é o tempo que vai do parto até a vaca ficar prenha. Entendeu? Então, para encerrar esse quadro, nós temos o intervalo entre parto dividido em 3 fases. A primeira fase, que é o período que a vaca retorna ao cio. A segunda fase é o período que a vaca emprenha, que nós chamamos de período de servido. E a terceira fase é a gestação. Como ela é constante para todas as vacas, a gente considera como sendo o fator mais importante no intervalo entre parto, vai ser o período de retorno ao cio e o período de serviço. Ok? Vamos para frente. Então aqui nós temos que o intervalo entre parto e o rebanho ele é influenciado pelo o período de retorno ao cio e pelo período de serviço. Aquilo que a gente falou anteriormente, já que o período de gestação é comum para todas as vacas.
E a nutrição, gente, a nutrição e o manejo nutricional é um dos principais fatores responsáveis pelo período de retorno ao cio e o período de serviço, entendeu? Ou seja, resumindo, a nutrição e o manejo nutricional têm uma grande influência no intervalo entre partos. Por quê? Porque ela diretamente atua tanto no primeiro período de retorno ao cio, como também no período de serviço, ok? E aqui eu falo para vocês quais índices reprodutivos nós vamos trabalhar durante esse período. Bom, como eu falei para você, né, a nossa função, a nossa finalidade é a gente entender os índices e fazer com que vocês entendam quais são os índices, tanto da reprodução como da produção. No primeiro momento vai ser esse, conhecer quais são os índices. No segundo momento vai ser todo mundo começar a registrar. Vamos voltar naquela aula que eu falei de registro, dado, informação, decisão. Vamos começar a registrar para daqui para frente, cada qual já ir sabendo como calcular os seus números, como é que a gente vai poder melhorar a condição de cada um. Então, dentro do aspecto reprodutivo, nós temos 5 índices que são extremamente importantes, né? Que nós vamos falar para vocês. Bom, o primeiro é isso que eu acabei de falar, o período de retorno ao cio. O ideal é que uma vaca retorne ao cio pós-parto até 45 dias, entendeu? Qual é o período de serviço? Aquilo que eu falei, né? No máximo 100 dias, ou seja, a vaca pariu, nós vamos ter que trabalhar ela, nós vamos ter que viver ali pertinho dela, olhando todo dia, alimentando, tendo cuidado para essa vaca. Até 100 dias ela já está prenha de novo. Ela já ter passado pela fase de ter retornado ao cio, ela já ter sido coberta 1, 2 ou até 3 vezes, contanto que com 100 dias ela já esteja prenha. Aqui nós temos outro índice importante, que é a taxa de prenhez da primeira cobertura. Isso aqui é um índice que nós vamos calcular, entendeu? Ou seja, quantas vacas estão sendo emprenhadas da primeira cobertura. O ideal é que seja 60%. O número de cobertura por prenhez, ou seja, quantas vezes o touro está cobrindo uma vaca para poder emprenhar. O ideal é que seja 1,5 a 1,7, ou seja, não existe no rebanho, nenhum rebanho, toda vez que o touro monta uma vaca, ele emprenha. Por isso que o ideal é que seja entre 1,5 a 1,7. E o último, o intervalo entre parto, que esse é o mais importante, entendeu? Que nós vamos trabalhar para a gente ficar em torno de 12 a 13 meses. É difícil? É difícil o rebanho ter esse intervalo entre parto. Mas quem tem vontade de trabalhar e fazer uma pecuária tecnificada tem que ir atrás desse número. Lembrando que nós estamos falando aqui de intervalo de parto, 12 ou 13 meses, mas, voltando aqui, né, na verdade, o intervalo entre partos ele já é uma soma, né? Não é uma soma. Já é a fusão do período de serviço com do período de retorno do cio, com o período de serviço e com a gestação, entendeu? Bom, e o intervalo entre parto? Qual é a meta, né? Qual é a meta para a gente atingir? Vamos partir do princípio que nós não temos problemas reprodutivos e nós não temos problema de aborto, porque nós sabemos que uma vaca ela pode emprenhar, mas depois do parto ela pode perder. Dentro da atividade leiteira, até 5% de aborto, diz estudiosos que é comum. Ou seja, cada 100 vacas, né, prenha, 5 perderem, está dentro do normal. Isso que é os rebanhos que fazem controle técnico, chegaram a essa conclusão que até 5% é o número normal, tá ok? Então vamos aqui, o parto 1, nós vamos considerar aqui como sendo o dia 0. E aí pronto, a vaca começou a dar leite, né? Pai. Então nós vamos ter a nossa primeira providência. Fazer com que essa vaca fique prenha. E aqui nós vamos definir um número.
Qual seria o número? 100. Qual é a nossa meta? A nossa meta é essa. É fazer com que as vacas elas fiquem prenhas até 100 dias depois de parida. Ora, se uma vaca ficar prenha com 100 dias depois de parida, considerando que a gestação dela é 270, não é isso? Então, 270 dias mais 100 dias vai dar 370. Um ano, me parece que tem 360 dias. Então, se nós conseguirmos, entendeu? Fazer com que as vacas emprenhem e que prenha até 100 dias, que seria o período de serviço, vamos gravar. Período de serviço é o tempo que vai do parto até a vaca emprenhar, entendeu? O ideal é que fique em torno de 100 dias. Então, nós vamos tentar fazer um trabalho, ver se nós conseguimos ao longo do ano. Não vamos conseguir no primeiro ano. Nós só vamos conseguir sair, entendeu? E pode ter certeza, só vai conseguir sair a unidade que tiver volumoso disponível para o gado todo dia e o dia todo, entendeu? Pelo que eu estou vendo por aí, quase ninguém tem volumoso suficiente. E a ração que o pessoal dá do preço que está, ninguém vai conseguir isso. Então, eu vou ter uma aula que eu vou falar com vocês a respeito disso. Na questão da demanda, na questão principalmente na disponibilidade de alimentos volumosos para o rebanho. Então, a nossa meta vai ser esse, pessoal. Entendeu? A meta é o período de serviço até no máximo 100 dias. Ok? Se a gente conseguir o período de serviço a cada 100 dias, a vaca ficar prenha e essa vaca não perder, não abortar, nós vamos ter aqui o intervalo de parto, em média, a cada 12 meses e 10 dias. Excelente resultado, ok? Só que para isso é preciso muito trabalho, muita dedicação. Bom, e agora a gente pergunta, qual é a relação que existe entre o intervalo entre parto e a atividade econômica do rebanho? Né? O que representa em termos de dinheiro? Será que tanto faz no meu rebanho eu ter o intervalo entre parto das minhas vacas de 12 meses, de 13 meses, de 15 meses, de 18 meses? Será que isso faz alguma coisa na minha rentabilidade? Gente, isso faz tanta diferença, entendeu? Que a gente diz que o intervalo entre parto ele é o número mais importante da bovinocultura de leite em termos reprodutivos, porque na verdade o restante já é como se diz. Quando eu falo em período de retorno no cio, quando eu falo período do serviço, ora, período de retorno no cio e período de serviço já estão dentro do intervalo entre parto, entendeu? Então, quando eu falo simplesmente intervalo entre parto, nós vamos aqui mostrar para vocês por que o intervalo entre parto ele é tão importante dentro da atividade lucrativa da unidade. Ó, isso aqui é uma tabelazinha muito conhecida. Isso aqui você encontra no livro de bovinocultura de leite. A relação que existe entre o intervalo entre parto, o período de lactação das vacas e o número de vacas em lactação. Vamos ver aqui, ó. O que seria o ideal? O ideal seria, vamos pegar o ponto ideal. O ideal seria um intervalo entre parto de 12 meses, que está aqui, e um período de lactação, ou seja, a vaca passando 10 meses dando leite. Um rebanho que tem vacas dando leite durante 10 meses e vacas com intervalo entre parto de 12 meses, gente, esse rebanho tem 83% de vacas em lactação. Suponhamos um rebanho desse, de cada 100 vacas, você tem 83 vacas dando leite e 17 apartadas, entendeu? Em cada 100 vacas, você tem 8 vacas dando leite e você tem 2 apartadas. Enquanto que nós estamos vendo aqui, entendeu? Conversando com vocês, fazendo o cadastro, aqui me parece que a média está abaixo de 50, ou seja, se você tem 10 vacas de leite, você está tirando leite de 5 para dar a comer a 5 bezerros, para dar a comer a 5 vacas. Enquanto, na verdade, você já é para estar tirando leite de 8 para estar dando comer a 2 que não está dando leite. Então, isso aí tem uma importância muito grande dentro da rentabilidade da propriedade. Então, considerando aqui o período de lactação, ó, aqui 10 meses, 9 meses,
8 meses. À medida, ó, que vai aumentando, ó, tá aqui, 13 meses, já cai para 77. Se o intervalo entre parto for de 14 meses, já cai para 71. Se o intervalo entre parto for 18 meses, já cai para 56. Então, se você tiver um rebanho com as vacas 10 meses dando leite e um rebanho com um intervalo de parto de 12%, você tem 83% das vacas dando leite. Por causa de cada 100, aqui você tem 83 dando leite e 17 apartados. Ora, esse seu outro rebanho, embora com 10 meses de lactação, só tem um intervalo entre parto de 18 meses, você tem aqui, ó, de 100 vacas, você tem 56 dando leite, não é isso? E você tem aí, você tem aí 44 apartados. Está vendo aí a diferença como é grande? Então, é isso que a gente está vendo. Quando a gente está perguntando aí número de vacas em lactação, número de vacas secas, nós estamos fazendo um cálculo aí e nós estamos começando a ver que realmente quase ninguém, me parece até agora, está com a média acima de 60%, ok? Mas nós vamos ter que corrigir isso aí. Bom, aqui nós falamos o intervalo entre parto, entendeu? No número de vacas em lactação. E qual o efeito do intervalo entre parto na produção de leite e na aparição de bezerro? Olha que coisa interessante. Vou pegar esse gráfico aqui. Aqui nós temos uma vaca média dando 3.000 kg de leite durante a lactação. Nesse quadro aqui em cima, nós temos o seguinte. A vaca, ela tem um intervalo de 18 meses. Pronto. Então, ela pariu aqui no dia 0. Ela começou a lactação, encerrou. Com 18 meses depois, ela teve uma nova aparição. Foi lá e terminou o parto. Então, se você considerar durante 36 meses, essa vaca ela teve 2 partos, concorda? O primeiro e o segundo, e produziu 6.000 kg de leite. Ok? Beleza. Agora, suponhamos uma outra vaca com a mesma produção, 3.000 kg de leite, entendeu? Mas só que essa vaca, ela não tem mais um intervalo de parto de 18. O intervalo entre parto dela é 12 meses. Já é a figura aqui de baixo. Ela pariu aqui no dia 0. Então, com 12 meses, ela teve o segundo parto. Com 24 meses, ela teve o segundo parto. E encerrou aqui aos 36 meses. Então, veja que durante 36 meses, essa vaca ela teve 3 partos e teve 3 lactação. Ora, o produtor aqui, o que é que ele ganhou aqui? Ele ganhou a mais um bezerro, concorda? Que aqui nasceram 2 e aqui nasceram 3. E ele ganhou a mais 3.000 kg de leite, entendeu? Durante esse período. Se você for dividir por 3, dá uma média aqui de 1.000 kg de leite por mês, ou seja, um aumento de 50% da produção, ok? Então veja a influência que o intervalo entre parto tem também no nascimento do bezerro e na produção de leite. Ora, a unidade produtora de leite, a fonte de receita dela é a venda de bezerro e a venda de leite. Ou seja, quanto mais bezerro parido, melhor para o produtor. Quanto mais leite parindo, quanto mais leite produzido, também melhor para o produtor. Então, o intervalo entre parto, ele age diretamente no índice da produção e na aparição de bezerros. Bom, isso aqui, gente, esse aqui também é no trabalho da Embrapa, né? A influência da redução do intervalo entre parto e produção de leite. A Embrapa fez um trabalho fazendo uma previsão de qual seria o aumento do percentual de produção se tivesse uma queda no intervalo entre parto. Veja aqui, ó. Então vamos supor e chegar a essa seguinte conclusão. Um rebanho que tem um intervalo entre parto de 13 meses. Se o produtor trabalha para esse intervalo entre parto ir para 12, ele vai aumentar aqui, ó, 8,33% em termos percentuais de produção. Aqui, se o rebanho estava com 14 meses e baixou para 12, há um aumento de 16,66%, quase 17% de produção. Ora, se o rebanho estava com 15 meses de intervalo entre parto e baixar para 12, gente, só isso aqui, gente, já é 25% a mais em produção. Gente, imagine só
o que é 25% de produção de leite a mais. Ou seja, num rebanho de 100 litros de leite, né? 100 litros de leite, ou seja, que está com 15%, você pega, por exemplo, um rebanho X, que está com intervalo de parto de 15 meses, produzindo 100 litros de leite. Esse mesmo rebanho, 2 anos depois, ele volta para o intervalo de parto para 12 meses. O mesmo rebanho, as mesmas vacas, ou seja, só o fato de ter diminuído o intervalo de parto, a previsão é que esse rebanho aumente 25% da produção de leite, gente. É sair de 100 para 125, é produzir 25 litros de leite a mais todo dia. Isso vai dar quanto por mês? Entendeu? Veja quanto é que isso vai dar por ano. Por isso que nós dizemos que o intervalo de parto ele é tão importante na propriedade, porque ele é o fator balizador, ele incide justamente naquilo que é mais importante para a fazenda, que é vender bezerro, que é vender leite, não é isso? E aqui, né, como conclusão que nós temos, que o intervalo entre parto no rebanho, ele influencia, primeiro, ele influencia na relação entre vaca em lactação e vaca seca, é aquilo que nós falamos, ó, entendeu? Ou seja, quanto menor o intervalo entre parto, mais vaca eu vou ter dando leite e menos vaca eu vou ter vazia, entendeu? Por isso que o intervalo entre parto é importante. Ele vai influenciar também na produção de leite total, e aqui tá vendo, ó, quanto menor, quando você vai baixando o intervalo entre parto de 15 para 12, há uma previsão de 25% em aumento da produção de leite, e por sua vez, no número de bezerros nascidos, né, ó, que está aqui, ó, no caso uma vaca que tem um intervalo entre parto de 18 meses, durante 36 meses eu tenho 2 crias. Se essa mesma vaca tiver o intervalo de parto de 12 meses, durante 36 meses eu vou ter 3 crias. Então, quando diz que o intervalo de parto, ele é o índice mais importante dentro da pecuária de leite, porque na verdade ele sintetiza esse número e ele vai diretamente naquilo que interessa para um produtor de leite. Primeiro, quanto mais vaca em lactação em relação às vacas vazias, melhor. Olha, se eu tenho 10 vacas, né, o ideal é que eu tenha 7, 8 dando leite e 3 vazias. Se eu tenho 5 dando leite e 5 vazias, isso não é bom financeiramente. Então, primeira coisa, quanto mais vaca em lactação, melhor. Segundo, quanto mais leite eu produzo no rebanho por vaca, melhor. E terceiro, quanto mais bezerro nascido aonde eu tenho, melhor. Esses 3 fatores, relação de vaca em lactação, produção de leite e número de bezerros nascidos, está diretamente envolvido no intervalo entre parto. Então, se você trabalha, se você bota uma meta na sua propriedade, que seja, qual é a meta? Vacas prenha até 100 dias. Vocês vão ver que daqui a 2, 3 anos, vocês vão ver como a atuação financeira de vocês começam a mudar. Por quê? Porque vocês estão começando a trabalhar dentro de números de processos que tornam a atividade mais lucrativa. De que forma? Mais vaca em lactação, mais bezerros nascidos e a quantidade de leite produzido maior. Tudo isso se você fizer, entendeu? Com a intenção de fazer com que a vaca emprenhe até 100 dias. Então, qual é a nossa meta que nós vamos seguir como meta 1? Ao longo desse trabalho, pessoal, nós vamos definir 5 metas, tá bom? 5 ou 6 metas que vai ser o nosso carro-chefe. À medida que eu for passando essas informações para vocês, eu vou chamar de meta aquilo que para todo mundo vai ser, que todo mundo vai buscar. Não é que todo mundo vai conseguir, entendeu? Mas todo mundo vai tentar buscar. Então, a nossa primeira meta é vacas prenha até 100 dias após o parto. É um desafio que eu estou lançando para vocês. É um desafio que nós vamos estar aqui ajudando vocês, orientando vocês naquilo que for preciso. Mas, infelizmente, quem vai ter que botar a mão na massa é vocês. Nós estamos aqui para ajudar, para orientar no que for preciso. Então,
primeira meta nossa, entendeu? Depois de... já fiz 4 vídeos falando sobre esse assunto, né? A importância da nutrição em relação à fertilidade, né? Basicamente. Aqui você pode achar que não tem nada a ver, mas quando eu for falar, entendeu? Nisso aqui, ó, nesse tópico aqui, quando eu for falar, quando a gente for falar mais nesse tópico aqui, ó, no chamado de período de retorno do cio pós-parto, aí vocês vão entender como a nutrição é importantíssima na fertilidade, entendeu? Porque vacas, para ela emprenhar até 100 dias, ela tem que, por volta de 40 a 45, ela já manifestar o primeiro cio. E vaca só faz isso se ela for bem manejada, entendeu? Se ela for bem alimentada, se ela for bem mineralizada. Ela não pode parir magra, entendeu? Ela tem que ser avaliada em média, quando faltar 2 dias para apartar a vaca, você já tem que fazer avaliação do estado corpóreo. Nós vamos ensinar tudo para vocês ao longo desse trabalho. De forma que essa apresentação agora, que vocês estão começando a entender o que é o intervalo entre parto, nós vamos, durante esse período, nós vamos definir algumas metas, e hoje está decidido a primeira meta, entendeu? Que é vacas prenha até 100 dias. Vamos tentar, vamos correr atrás, vamos fazer com que nossas vacas prenhas até 100 dias fiquem prenhas. Isso acontecendo, a vaca não perdendo, nós estamos garantindo o intervalo entre parto de 370 dias, que dá 12 meses e 10 dias, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e aguardo aí as nossas próximas apresentações.